vereadores, aqueles que nos assistem. Eu subo à tribuna para falar de um tema que é de extrema relevância, que foi abordado na entrevista no Jornal do Almoço de ontem, pelo secretário de Saúde, João Gabardo. Nós ouvimos na imprensa que o governo do Estado, que assumiu, vai fazer um corte de 30% na área da saúde. Ontem, na entrevista concedida no Jornal do Almoço, o secretário disse que não haverá corte de 30% e que ele manterá os 12% orçamentários destinados para a saúde. Porém, e essa é a preocupação e que eu chamo a atenção de todos nessa casa, porém, ele disse que não manteria os incentivos que foram colocados, ofertados aos hospitais filantrópicos. Na nossa cidade, e no Estado não é diferente, a maior parte, para não dizer a imensa maioria, dos leitos hospitalares são de hospitais filantrópicos. No Estado, em torno de 70% das internações são feitas em hospitais filantrópicos. Traduzindo, Santa Casa de Misericórdia, Beneficência Portuguesa, são a própria HU, hospitais filantrópicos, que não são entidades que visam lucro, são entidades que têm uma finalidade ideal, no caso aqui, prestar serviço na área da saúde, mantendo a sua administração sem fins lucrativos. Eu fui verificar o que corresponde a essa fala do secretário João Gabardo no município de Pelotas, especificamente na Santa Casa, foi onde eu obtive os dados até agora. Vou buscar dos outros hospitais também. Só na Santa Casa de Misericórdia existe um incentivo mensal de R$ 496.904, incentivo de gestão hospitalar. Existe um incentivo de leitos novos qualificados, de R$ 72.391. Existe um incentivo de R$ 12.000 da casa gestante. Existe um incentivo de R$ 88.147 para a UTI, 10 leitos. E o IOSP, de R$ 259.111. Somando tudo isso, chega em torno de R$ 900 mil por mês. R$ 900 mil por mês podem ser retirados dos hospitais filantrópicos, no caso da Santa Casa, especificamente, por conta dos cortes feitos pelo governo do Estado. Nós sabemos que aqui a gestão da saúde é plena em Pelotas, mas nós dependemos, e principalmente os hospitais, dependem desses aportes do governo federal e do governo estadual. Não fosse isso, nós já teríamos uma situação de colapso dos hospitais. Diga-se de passagem, o município de Pelotas não coloca R$1 nos hospitais, embora essa casa já tenha feito emenda orçamentária. Eu mesmo propus a emenda no plano plurianual e depois nos orçamentos anuais, de mais de 43.800.000 que podem ser destinados à saúde. E nós sabemos onde um dos gargalos é a manutenção dos leitos hospitalares. É visível no pronto-socorro o estado de colapso nesse sentido, porque na hora de buscar um leito hospitalar, aqueles que estão nos corredores do pronto-socorro, muitas vezes vem negado o leito hospitalar, exatamente por conta de falta de recursos, de investimentos feitos nessa área. A própria secretária municipal já disse que faltam 200 leitos em Pelotas. Uma parte para o vereador Adinho. Obrigado, vereador. Eu acho só para somar na sua fala, de 25 a 28 de maio, em Brasília, nós teremos uma marcha municipalista. Qual é o objetivo dessa marcha? Fazer com que o governo federal dê uma fatia maior para os municípios, não de problemas, que é o que vem acontecendo
até hoje. Mas redividir o tão famoso bolo que lá atrás o deputado Delfim Neto, há uns 30 anos atrás, dizia que tinha que deixar crescer o bolo para dividir. Eu acho, vereador Marcos Cunha, que é uma data importante para Pelotas e para os municípios, e tinha que haver uma representação forte, tanto do Legislativo quanto do Executivo, porque é um momento importante para os municípios. Essa marcha em Brasília, se for mal feita ou de pouca expressão, sepulta por não sei quanto tempo qualquer sonho de divisão do tão famoso bolo da União. Acho que é importante, acho que a Comissão de Saúde, também representada pelo senhor, pode encaminhar isso, e acho que essa casa precisa ter uma representatividade importante de 25 a 28 de maio, porque um bolo maior vindo para o município, eu não estou dizendo que vai resolver o problema, mas certamente pode dar ao Executivo Municipal uma opção maior de investimento na saúde. Obrigado. Sem dúvida é importante um redimensionamento federativo, né? Uma possibilidade de que os municípios tenham mais recursos e que a União abra mão desse bolo de recursos que tem, que acabam não chegando aos municípios. Sem dúvida nenhuma, esse é um dos pontos de uma reforma política que deveríamos ter no sentido mais amplo, tendo uma reforma federativa aí, né? Mas, enquanto isso não chega, nós devemos gastar bem os nossos recursos. Enquanto isso não chega, o Estado do Rio Grande do Sul não pode cortar investimentos na saúde para fazer outro tipo de investimento. Eu tenho dito a mesma coisa em relação ao governo municipal. Nós não podemos agora, em razão de uma situação de injustiça federativa, dizer que, porque temos poucos recursos, podemos gastar mal. O Estado do Rio Grande do Sul tem poucos recursos, o município de Pelotas tem poucos recursos. Maior dever nós temos de gastar bem e saber onde nós vamos gastar. É possível que o governo do Estado do Rio Grande do Sul esteja numa situação econômica crítica? Eu acredito. Assim como o município não tem boa condição econômica, eu acredito. Agora, nessa situação, o que nós devemos fazer? Cortar os recursos da saúde? Das internações hospitalares? Ou nós devemos cortar em outras áreas menos prioritárias? Eu digo que nós devemos cortar em áreas menos prioritárias, devemos reservar os nossos parcos recursos para investir em saúde e educação. O resto, se não é possível, bom, concordo, vamos cortar, vamos reduzir. Eu acho que nós vamos fazer uma moção de repúdio nessa casa, encaminhar ao secretário de Saúde, João Gabardo, dizer que Pelotas não pode ser penalizada, que os hospitais filantrópicos da nossa cidade não suportam uma redução que está sendo proposta com a retirada dos incentivos que foram oferecidos pelo governo do Estado. E mais, para além disso, nós devemos pensar também de que forma nós, em Pelotas, podemos alcançar recursos aos hospitais filantrópicos, que estão aí há mais de 150 anos prestando um serviço que o Estado brasileiro nunca prestou. Os hospitais filantrópicos fazem o serviço aqui há mais de 150 anos, coisa que o Estado brasileiro nunca fez. Nunca colocou à disposição leitos suficientes para acolher a população da nossa cidade. Estavam aí já os hospitais filantrópicos. Então, nós temos que ter muito respeito pela história dos hospitais filantrópicos e tomar providência para que Pelotas possa também alcançar recursos, não retirar recursos, não sonegar recursos, alcançar recursos aos hospitais filantrópicos. Previsão orçamentária tem, recursos tem, agora é uma questão de prioridade. Vamos destinar esses recursos para a área da saúde, educação, como em todas as campanhas, todos os candidatos dizem? Ou na hora de botar o dinheiro, a prioridade é outra? Nós estamos aí agora discutindo a questão da nova cobrança do consumo medido da água. Quem sabe não está na hora nós alcançarmos aí, também para os hospitais filantrópicos, algum benefício, já que o
município alcança tão pouco para os hospitais filantrópicos, quem sabe a gente não prevê aí, eu vou propor uma emenda para que seja debatida por todos nós, para que a gente possa ter uma forma de ajuda aos hospitais filantrópicos, quem sabe reduzindo pelo menos na conta da água, já que o Executivo não tem feito a sua parte no sentido de alcançar recursos necessários para que a gente desafogue aí os corredores do pronto-socorro e tenha um atendimento mais digno à nossa população. Obrigado.